Raul Bopp e seu lugar na literatura brasileira. Práticas, discursos sobre literatura e identidade cultural brasileira. Práticas filosóficas, linguísticas, políticas e, é claro, literárias, na formação identitária do Brasil. Vamos falar de Cobra Norato, essa obra simbólica, metafórica, emblemática de Raul Bopp, escritor da geração de 22, que vamos celebrar em 2022. Os poemas, seus poemas como participantes deste debate a respeito da nossa identidade cultural e sobre como esses termos transitaram no início do século XX. É importante delinear os processos literários naquela virada de século, pesquisar os roteiros do escritor, que incorporou narrativas e lendas indígenas dentro da estética modernista. Entender a literatura como esse diálogo efetivo com a realidade local, o tempo presente, a partir do ethos antropofágico. A metáfora da pele de seda elástica da cobra norato. Cobra norato, o herói que percorre os caminhos amazônicos, a fauna, a flora. Traduzir os poemas de Cobra Norato para uma língua indígena é uma forma de interagir e dialogar com a recepção do público-alvo desse texto. Valorizar seus saberes, sua experiência sociocultural e a maneira como o texto de chegada se relaciona com o texto-fonte. Chegamos no Alto do Rio Negro, Cobra Norato no Alto do Rio Negro, em São Gabriel da Cachoeira. Entre outros idiomas indígenas, é falado em Engatu. Então, estamos falando dessa tradução do Engatu, do português para o Engatu. A obra de Cobra Norato, escrita em 1922, em português. Para falar um pouco da formação dessa identidade brasileira, buscamos a ressonância na obra poética do Raul Bopp. Ressonância de Couto de Magalhães, Barbosa Rodrigues, Hermano Stradelli, Brandão de Amorim e outros autores e autoras, por meio dos quais os registros de mitos e narrativas que influenciaram a construção da literatura nacional, esse vasto arcabouço, esse conjunto literário amazônico, estruturante para autores e autoras modernistas. A questão indigenista e a literatura colonial, caminhamos um passo de lado e vamos até o Tupi Antigo, do Tupi Antigo ao Engatu.
e apontando para a semana de 22, que vai abrir os caminhos para que possamos falar do momento literário atual dos povos originários, sua expansão nesse século XXI. Agora, isso já é para além deste momento em que vamos falar da poesia modernista, que é uma instância de disputa de imaginário, ao recuperar culturas silenciadas e a devoração antropofágica. Reconhece, valoriza a alteridade. Naquela época de tentativa de naturalização das desigualdades entre etnias e raças, em detrimento da cultura indígena, da cultura negra, podemos ver em Bopp, em Raul Bopp, e no seu ethos antropofágico, a antropofagia literária é como uma poesia de um viajante. Raul Bopp, um viajante que come informações antropológicas, conhece mitos, conhece narrativas, alia tudo isso ao seu talento estilístico, seu ofício de poeta, que fermenta e forja essa linha inovadora, subversiva e nacionalista, que confecciona e produz uma obra como Cobra Norato. Então, dentro dessa constelação, dessa proposição imaginária, do que seria esse estilo antropofágico, que é fruto de escolhas. Escolhas que abrangem não só o conteúdo, mas principalmente a forma. Não há preponderância de forma sobre conteúdo, mas uma relação dialética em que estas opções vão refletir posicionamentos, visões de mundo, o ethos de uma época, de um grupo, e no caso do nosso autor Raul Bopp, e sua metáfora da pele de seda elástica. São pinceladas sugestivas, inacabadas, a complexidade do tema. Vamos aqui falar da questão da construção da nacionalidade, que é antiga. Como esse conceito foi tratado em diferentes movimentos da nossa literatura e, inegavelmente, a escolha de motivos temáticos brasileiros que vão incidir sobre a natureza e a figura indígena. É disso que estamos falando. A semana de 22, agora no ano do seu centenário, também comemorou o centenário da comemoração da independência. A semana de 22, a questão era o país completando uma centena de anos. E temos algo a comemorar? Comemorar o quê? Se tivermos, vamos ressaltar as artimanhas desses autores, dessas autoras que envolveram a ideia da nacionalidade. Desde os poetas românticos, por mais heróicos que possam ter considerado indígena, apresentaram um índio travestido de branco, submetido à cultura branca. Por exemplo, o Guarani, de José de Alencar. E ele não é o sujeito, ele é o objeto da narrativa, da construção dessa nacionalidade, que vai tender ao exotismo. Agora, o que está subjacente nessa construção de narrativas, na exposição dos fatos, mitos, lendas, contos, esse imaginário que se pretende genuinamente brasileiro,
é tanto para os românticos, apesar dos pesares, quanto para os modernistas, a emancipação cultural. Esse é o anseio, esse é o motor. Essas são as cores, as molduras, as atitudes, perspectivas, uma efetiva emancipação ou pelo menos uma renovação cultural. Movimento nascido da elite, uma elite que busca uma outra adjetivação, um outro caminho, com notória influência de vanguardas europeias, mas em contrapartida a determinados grupos, estabelece contraponto a grupos ufanistas, extremados, sectários, com posturas reacionárias, tais como o Grupo Verde e Amarelo, o Grupo ANTA. O mais significativo dos manifestos, que vai falar sobre a coexistência da diversidade, do ethos antropofágico, do que vem a ser esse conceito de brasilidade, é redigido por Oswald de Andrade. O Manifesto Pau-Brasil, o Manifesto Antropofágico, Pau-Brasil em 1924, o Antropofágico em 1928. Então, a década de 20 ela é extensa. O Raul Bopp brevemente frequentou as reuniões dos Verde e Amarelos, mas, essencialmente, ele se redireciona para o movimento antropofágico, liderado por Tarsivaldi, Tarsila e Oswald. A pintora Tarsila inaugura o movimento, utilizando o conceito metafórico do deglutir a cultura estrangeira. Ruminar uma nova experiência, ligada ao nosso contexto de brasilidade, seu quadro Abaporu, índio, comedor de gente, pintura a óleo, um ícone do modernismo antropofágico, e vai falar de uma poesia exportação, é disso que nós estamos falando. Essa poesia exportação, historicamente, ela vai apontar para a nossa formação étnica, para uma língua com menos ou nenhuma erudição, para o combate excessivo da romantização do indígena. Diria Oswald que a floresta e a escola estariam sintetizadas, amalgamadas e mescladas à utopia antropofágica para transformar, reverter a sisudez do racionalismo europeu com leveza e lirismo. Lirismo, estamos falando de poetas. Poetas que vão falar de alteridade, de diversidade. E isso casa-se com a vida e poesia de Raul Bopp, que é multicultural, que é multiforme e é viajante. O aspecto da viagem. Não tem como falar de sua poesia sem mencionar sua busca de conhecimento pelo país e pelo mundo, que ele se tornou cônsul em estreita amizade com Vargas. Descendente de alemães, chegados ao Brasil no século XVIII, embora nasceu no Rio Grande do Sul, em Tupanciretã. Tupanciretã. Terra da mãe de Tupã. Integrou-se em São Paulo ao movimento modernista. Ao casal Tarsivaldi,
Mas antes, em sua cidade, ele funda 2 semanários, o Lutador, o Mignon, onde já expõe sua veia poética, a princípio com ressonâncias parnasianas, simbolistas. O modernismo é também uma grande virada na vida de Raul Bopp. Ele começa as viagens aos 16 anos e não para mais. Ele cursa Direito entre 1918 e 25 em diversos pontos do país, diversas faculdades em Porto Alegre, Recife, Belém e Rio de Janeiro. Ele viaja, então, por boa parte do Brasil e conheceu a Amazônia, que é a construção de Cobra Norato. Esteve na faculdade de Belém, chega à região amazônica, incorpora o atributo sem fim, as terras do sem fim, a floresta onomatopaica, a floresta que fala, que se animiza, anímica, e dá alma à sua obra-prima, Cobra Norato. Ele lança o livro em 31, que são 3 anos depois de Macunaíma, de Mário de Andrade, que é muito mais famoso, muito mais badalado. Agora, a obra Cobra Norato, ela é fruto de reescrituras durante toda a década de 20 e pós-viagem à Amazônia, que é uma característica da sua poesia, a reescritura, característica mutante, antropofágica. Podemos chamá-lo de um modernista tardio? Podemos. A tempestade já arrefecia da vanguarda heróica, explosiva da semana de 22. Talvez por ter perdido esse calor da circunstância histórica, ele ficou muito decepcionado com a publicação do seu segundo livro, que foi praticamente ignorado, Urucungo, que é um livro que o estudante de língua africana, quiçá Swahili, Zulu, Kimbundu, Yorubá, ele urge uma tradução para a língua africana. Um belo livro, Urucungo, de 1932. Mas Bopp se decepciona com a recepção e se decepciona com a dissolução daquele círculo dos intelectuais dos anos 20, do qual foi amigo do casal, Tarsila e Oswald. Seguiu sua carreira diplomática, Bopp afastou-se da cena literária, mas, sendo amigo de Jorge Amado e de Carlos Drummond de Andrade, ele vai trabalhar reedições de Cobra Norato e reescritas. É um artesão da linguagem. Corta excessos, refina imagens, busca soluções, produz o clássico definitivo, pela grandeza do mundo em formação que é o Amazonas, pela força das suas descrições cinematográficas. E o lirismo, estamos falando de poesia, um lirismo alcançado graças ao encontro com as raízes populares da poesia. Ora, as escolhas boppianas, elas vão refletir esse ser ambulante, com visão antropofágica, vão contribuir para essa brasilidade profunda, incógnita. A sua condição de viajante permite que ele incorpore o conceito de transculturação, de junção de culturas distintas. Uma interculturalidade com valor positivo. O fato de um gaúcho, descendente de alemães, colocar o indígena e o negro como objetos, como sujeitos, né? Não como objetos exóticos, mas como sujeitos, com história, com cultura,
com ritmos próprios. Lembrar que a década de 20 é uma década de um contexto de embranquecimento racial, né? Eugenia. E o Raul Bop não tem nada a ver com isso. Ele dialoga com a diversidade, a gente diria avant la lettre, né? Antes mesmo de existir o próprio termo, diversidade. Mas ele mais do que isso, ele se coaduna com a ousadia de reconhecer o eurocentrismo e de buscar, junto ao ethos antropofágico, modo de ser contestador, dialogar com a cultura popular. Bop e Mário de Andrade eram absurdos, de um país a ser redescoberto nesse diálogo com a diversidade. A primeira fase, heróica, rompedora, revolucionária, modernista, levou a essa visão antropofágica, esse modo de ser devorador, como um processo dinâmico de assimilação de culturas distintas e de poesia e exportação. Cobra Norato caminha entre o mito e a realidade. E, ao trabalhar nesse imaginário, ele lega os poemas envolventes e envolvidas com o léxico, a sintaxe, a semântica da brasilidade, da língua que falam os indígenas, da língua que falam os negros. Ele vai para além de ideologias, de contextos. Essa notação popular, folclore nacional, a relação poética bopiana com o mito vai trazer à tona essas opções textuais. Próprio de qualquer obra poética, é na palavra que se encontra o movimento modernista, na seleção das palavras. Se temos projetos intelectuais que buscam configurar um Brasil a partir do olhar eurocêntrico, colonizador, a humanidade fadada à civilização sobre a teoria evolucionista, a população americana das Américas se transforma no modelo lógico de transplante desses valores. E eis que as lendas amazônicas, as questões nacionais, tornaram-se, então, de modo vitais em livros como Macunaíma, Cobra Norato, permite uma escapatória, uma justificativa, uma busca de solução para a questão da brasilidade. Então, estamos pensando em alteridade, estamos pensando em etnias diferentes e horizontalidade nas relações, estamos pensando em cinema, em Cobra Norato e os takes da floresta amazônica, né? Então, não é aqui uma negação simplória, simplista da Europa, né? Ou ficar chancelando, validando, buscando aval fora de si mesmo, não. É fazer escolhas temáticas e formais que se pautam em raízes brasileiras, de pesquisas etnográficas brasileiras, folclóricas brasileiras. E essa é a estrada que Raul Bop persegue. Não é só as palavras, é a estrada. É a sonoridade das palavras e é o burburinho da floresta. Né? Os sapos soletram as leis da floresta. Um elemento riquíssimo, sonoro, colorido. O sol nessa aventura, aquele calor amazônico.
o barulho quando o mato se acorda, o pica-pau bate que bate, as saracurinhas piam, 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 e grita uma sericaquara, quara, quara, e nessas palavras, Raul Bop consegue colocar a gente dentro da floresta amazônica, seus ecos, suas falas. Isso é poética da oralidade. Isso evoca as formas populares do falar. E assim que o outro é inserido, o regionalismo, a ambientação na região e floresta amazônica é tão forte que nos sentimos como transportados para dentro dela. Tal como se a pele elástica que o autor veste da cobra, estivéssemos vestindo também. Aquela que se apropriou o poeta, nos apropriamos e somos uma câmera móvel, surreal, que percorre os trajetos. Uma cobra câmara, né? Câmera, entra, né? Ali por lagos, encharcadiços, igapós, igarapés, né? Jacarés, guaribas, saracurinhas, arapapá, estalos vegetais, floresta que estrala, que move espantalhos monstros, riscando sombras estranhas pelo chão. Existe também um temor, a floresta também é um lugar de temor, do desconhecido. E aquela espiritualidade mundana, mundana e diária, de carregar água do rio, torrar a farinha, sair em canoas, fiar e cordar balaios. Quando chega o putirum, o mutirão, aglutinando passado e presente num tempo circular, cíclico. Esse é o material poético fabuloso de Raul Bop. É o espaço da memória, a permanência da lembrança, o mundo que existiu e existe. Um Brasil de lenha, uma poesia dos Brasis, a floresta ventríloca, brinca de cidade, e ele busca incorporar esses traços da nossa formação, né? Descrevendo esse casamento, essa confraternização do quadro rural com o cenário das máquinas, a floresta ventríloca, brinca de cidade, a utopia antropofágica, uma árvore telegrafou para as outras. É a agenda dos modernistas, o Cobra Norato, né? Que vai à frente, a gente vai a reboque dele, um bicho que entra na floresta, escura, se perde, a cobra. A gente mergulha na viagem mitológica, a gente troca de pele porque troca de vida. A pátria das águas, a Amazônia. A gente transita entre o animal e o humano, e ele busca a filha da rainha Luzia, sua Dulcineia amazônica. É uma apropriação da lenda por Raul Bop. É uma coleção de imagens fotográficas, silêncios, berros, gritos, umidade, escuridão, chuva que tomba do céu, chuva para valer, lavando a vegetação, as lagoas arrebentaram. E aí se desenvolve o mito do Cobra Norato no melhor estilo antropofágico, deglutido, gestando novas situações, roteiros, personagens inusitados, como o Tatu de Bunda Seca, que salva a cobra precocemente
do solo instável, o atoleiro amazônico. Então, se segure no meu rabo que eu lhe puxo. Tá? Eu lhe puxo. Então, ele não vai inventariar, não vai enumerar, não vai listar, não vai catalogar tradições amazônicas. Ele vai fazer convergir a temática para esse ethos antropofágico. Havia o projeto de uma bibliotequinha antropofágica. Os dois primeiros títulos seriam Macunaíma e Raubop, Cobra Norato. Então, a gente acredita nos causos do minhocão, dos gênios bons e maus das florestas, da cobra grande, do curupira, Matinta Pereira, lobisomem, que sabemos que é um mito europeu assimilado, o saci, o boto, ouvir histórias dos canoeiros, para desentranhar, né, como diz o poeta, o processo de brasilidade, tirar de suas entranhas. Né? Lembrar que tinha também a tese da subgramática, uma seleção de uma centena de palavras ligadas ao elemento indígena, matrizes africanas, ou palavras indígenas, palavras africanas, né? Como mironga, que é o charme, que é o feitiço, a mandinga, que é a proteção, musangulá, que é uma renúncia a compreender as coisas claramente, racionalmente, uma defesa do espírito de se enquadrar em preceitos sisudos, cartesianos. Reencontrar, reencantar, repensar no Brasil, explodir os signos em arena, transmutar a diversidade dessa experiência sócio-histórica, né? Que vai deixar marca no léxico, na sintaxe, na semântica. Então, vale considerar que essa desestabilização, essa subversão do mundo oficial, a valorização da mistura, da coexistência das diferenças, a utopia antropofágica, né, dessa dissipação das desigualdades, ela se encontra nesse raubop, nessa leveza, nesse outro lugar, nessa interioridade festiva, no encontro com populares, brincantes. Cobra Norato, a princípio, foi pensado como um livro para crianças. Virou para crianças de todas as idades. É conduzido pelo amor à Dulcineia amazônica, não oprime vozes silenciadas. É um Dom Quixote brasileiro, mais um Dom Quixote, fadado às lutas inglórias, fadado à poesia, fadado a essa miscigenação que vai resultar nas festividades, na coletânea de lendas, as festas religiosas do país, os contos populares, vindo da herança africana, indígena, da lírica brasileira, portuguesa, que as raças trouxeram e fizeram medrar, florescer aqui. O sincretismo do universo rural, cheio de música, sensibilidade, poética. Do mito para a história, Bop ocupa esse lugar. Essa rara subjetividade. Esse
essa floresta ventríloca que brinca de cidade. Porque a cidade é de onde chegam longe, de longe, ruídos anônimos. Quem é que vem? Porque quando a cidade chega, o cobra norato fugirá para o sem fim de vez. A civilização, com seus reatores atômicos, suas máquinas de chupar petróleo, seus businessmen, adeus Curupira, adeus Matinta Pereira, o Boto, o Irapuru vai ser desplumado. Então, a gente está falando do Brasil mais brasileiro, antropofágico. E a antropofagia, ela tem também os olhos para o futuro. Ela vai falar que o estado da civilização. Temos a civilização do Estado, e qual que é o estado da civilização? Esse é o ponto, né? O Oswald vai falar da síntese do homem natural, tecnicizado, o equilíbrio distante dos contrários e a utopia. Essa é a utopia antropofágica, que vai percorrer esses itinerários, que vai entrar na década de 30 com uma politização crescente, e aí é um outro momento histórico. A gente vai entrar em cena com Drummond, com Jorge de Lima, Murilo Mendes, Graciliano na prosa. E o BOP, ele leva na sua bagagem as sucessivas reescrituras do Cobra Norato. Ele vai continuar publicando e falando sobre essa experiência da década de 20. A gente vai ter várias ressonâncias, né, da Semana de 22, movimento tropicalista, cinema novo, teatro oficina, Boal, Arena. E o próprio BOP vai ver, em 79, uma peça teatral de bonecos, né, do texto poético Cobra Norato, né, a companhia. Ele vai estar ali assistindo junto com o grupo Giramundo, que à época foi premiada, a PCA, a Molière. A poesia dos bonecos e o fabulário amazônico circulou por diferentes países do mundo. Ou seja, poesia exportação, teatro exportação. Nós temos talento. Então, esse é o lugar de Raul Bopp na literatura brasileira. O poema Cobra Norato Tim, chegamos até aqui. Um abração.